Olá a todas e todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Crítica Sem Critério, que hoje será com o tema Cantar, Dizer o Impossível. Vamos lá? E para a gente falar, ou melhor, ouvir também um pouquinho e poder cantar junto da nossa convidada mais que especial, que é a Mai Honorato. A Mai, além de nossa amiga, ela é compositora, cantora, nas horas vagas é médica também. E vai nos encantar aqui hoje falando sobre cantar, dizer o impossível. E para a gente começar, nada melhor do que trazer um trechinho de uma das canções da Mai, que diz assim: caminhe comigo sem querer destino. Então hoje a gente se propõe aqui a caminhar juntos nesse diálogo, sem a gente saber ao certo onde a gente quer chegar, mas o que importa é o nosso percurso, é que a gente vá construindo junto essa ideia, desconstruindo também, e o que é esse impossível, né? O que é que seria elaborar nessa forma de uma canção, o que é impossível para todos nós. Olá, gente. Então, para a gente iniciar um pouco, né? Eu acho que a gente poderia falar de onde é que veio esse título, né? Que a gente pensou nesse cantar dizer o impossível. E aí isso veio, como sempre, quase sempre, né, Tainá, da psicanálise, né? Nossas idas e vindas aí com a psicanálise. E tem um trecho, algum trecho de Freud, de algum texto dele que eu não vou saber exatamente agora qual é, mas ele diz que por onde ele passou, antes deles já vieram os poetas, os escritores, os artistas, ou seja, né, como se os artistas conseguissem dizer alguma coisa do impossível, né? Que se a gente for pensar no inconsciente é quase que isso, né? Uma coisa super abstrata, que não tem uma corporeidade, não é algo palpável, mas é algo que Freud mostrou que tem uma influência enorme na nossa vida, né? Então, o processo de você criar, e aí vem a música, né, nesse sentido, caminha dessa forma, né? Nessa linha aí do impossível. Então, seguindo esse nosso raciocínio aqui, né? A gente dá mais uma vez boas-vindas a Mai. E eu queria perguntar a Mai se ela realmente vê essa questão, né, do dizer o impossível, inclusive trazendo aqui uma letra dela, né? Que ela tem uma letra da música Leve, que eu sou suspeito, Belíssima. porque eu adoro, que diz assim: aprender a ficar tranquila entre vendavais. Né? Se a gente for refletir, né? Como é que isso é possível? Mas na música é. Então, queria que a Mai falasse um pouco sobre isso e sobre o que ela tiver E seja vontade aqui. bem-vinda, E Mai. seja bem-vinda. Oi, minha gente. Oi para todos e todas. Também quero deixar registrado. Muito obrigada pelo convite. Sim, eu estava comentando aqui antes que esse é meu primeiro podcast, então eu estou achando a dinâmica muito, muito interessante. E, assim, a composição, para mim, ela veio antes do canto, né? Porque eu era muito tímida principalmente durante o... Como é que a gente fala mesmo? Antes do fundamental. Parte mais pré-escolar? É isso aí, jardim, alguma coisa assim. Era muito tímida e me sentia muito tolhida pelos coleguinhas, pelas professoras, lamentavelmente, por ter a letra feia, por não conseguir falar sem gaguejar, essas coisas. Então eu escrevia, eu desenhava, e mesmo dos rabiscos e das coisas que eu escrevia, como na minha cabeça a letra era muito feia, não era nada muito apresentável, não tinha ninguém muito interessado naquilo, eu guardava muito para mim. E essa foi meu primeiro contato com a composição. É por isso que eu sempre falo assim, você é cantora, compositora. Aí eu tendo a colocar compositora antes, porque eu me sinto mais compositora, sabe? E hoje, para mim, enfim, foi um enorme processo até eu dizer isso. Eu sou compositora, eu tenho esses rabiscos, olha aqui quem eu sou, sabe? E, enfim, é isso. E com relação a dizer o impossível, caramba, é muito... É uma coisa inconsciente, né? É uma vivência muito particular, que recentemente, enquanto compositora, eu descobri sendo uma via de mão dupla. Assim, você tem
pelo menos para mim, né? Você tem experiência catártica de cantar, de compor, de ver a sua criação sendo gravada, seja por você, por outra pessoa, e você recebe o feedback das pessoas que vão ressignificar aquilo que você disse, viver de outras formas. Eu acho que é a experiência mais importante da minha vida. Enfim, é isso. E para você, então, teve essa busca ali, esse, vamos dizer, um destino inicial que seria colocar o que você não estava conseguindo expressar de outra forma. Sim, mas de uma forma totalmente inconsciente, né? Não tinha a princípio esse propósito. E à medida que... É engraçado, porque a gente vai encontrando, enfim, os obstáculos de viver, né? A gente vive dentro de um contexto em que o nosso tempo é todo limitado, em que o relógio, enfim, domina a nossa vida. No interior, para mim, enfim, era o relógio da igreja que norteava a minha mãe. Depois, quando eu comecei a trabalhar, era o reloginho do ponto. Depois, o ponto do hospital, o ponto da universidade antes disso. Enfim, você vai encontrando esses obstáculos. Mas, inclusive... Já que a gente está caminhando sem querer destino, eu vou lembrar uma coisa que eu ouvi na graduação de um professor, que inclusive é uma pessoa que eu gosto muito, mas infelizmente essa fala ficou ressoando, assim. Ele me disse que eu tinha que ser uma cantora médica, uma médica cantora, porque se eu fosse uma cantora médica, eu não seria uma boa médica. E para mim isso foi muito pesado. Assim, porque eu nunca pensei... Primeiro, eu nunca pensei em me definir assim. Eu sou só isso. Ninguém é só alguma coisa, né? E ser só alguma coisa, só de dizer já é doloroso. Mas eu sou só isso. Eu sou mais do que isso. E aí, enfim... E certamente ele quis dizer que a medicina é mais importante que Sim, que sem ser dúvida. cantora. E de certa E forma... quem disse? Exato. E, de certa forma, ele... Era talvez a maneira de ele... salientar que o que ele estava fazendo era importante. Sabe? Talvez ele, enfim, eu não sei se pode, que eu lembrei de um dos nossos professores de psiquiatria, agora que ele diz que isso é psicanalice, mas eu não sei se de repente é um pouco de vontade de cantar, de vontade de dizer alguma coisa a mais do que o que se diz no consultório. Você vai ouvindo a Mai e fica encantado, né, com esse percurso, porque não é fácil sair um pouco do que é imposto, né? Como você bem colocou aí, uma fala de um professor, mas também a gente estava até conversando com o Vitor antes de a gente começar, o quanto também, até da composição, parece que hoje em dia tem uma exigência, né? Do que deve ser produzido, do que as pessoas querem como se fosse consumir, né? E como é para você, Mai, ou como também costumava ser quando você começou a compor? Como era esse processo de você, né, ir escolhendo as palavras e ali, né, norteando isso? Como é? Quando a gente cresceu, não sei vocês, né? Eu vivi um tempo sem telefone, eu só escrevia. Né? Tatá me olhou aqui de um jeito, mas como assim? Como assim? Muito novinha. Mas então... Eu escrevia, então eu não como eu escrevia de uma forma muito simples. Assim, eu escrevia, quando eu comecei a escrever, com as palavras que vinham na cabeça. Eu não pensava na forma do verso, enfim, nunca foi nada, enfim. Então você era meio que tomada pelas palavras. A palavra vinha na frente, digamos assim, você era atravessada. Sim, é uma boa forma de dizer. Eu diria que eu era atravessada por alguma sensação que fazia com que eu tivesse necessidade de dizer alguma coisa sobre aquilo, mas eu não queria dizer para ninguém. Aí eu dizia para mim mesma, escrevendo alguma coisa, porque talvez fosse a minha maneira de admitir que aquilo aconteceu comigo, admitir que eu senti aquilo, que às vezes nem sempre é fácil, né? A gente sente coisas ruins, isso faz parte do nosso dia a dia. E às vezes a composição era para isso. Então, vinham as sensações, depois vinham as palavras, depois vinha o som, sabe? E, enfim, a escolha da entonação e a harmonia e tudo mais. E aí depois vieram as pessoas que começaram a fazer isso junto, que é outra experiência absurda, assim, parece folia... Como é que fala? Folia todo mundo. Enfim, é isso. Engraçado que agora, há pouco no grupo de músicos que fizeram parte de Estranho Familiar, a gente falou exatamente isso. Ainda bem que somos todos malucos. Isso faz toda a diferença, né? Fez toda a diferença. E você falando, o que eu achei interessante é que é assim, porque quando a gente vê a música prontinha,
parece que foi uma letra, né, que surgiu e depois aquilo foi colocado uma melodia em cima. E pelo que você falou, não é assim, tem um outro processo, né, bem, tem um caminho maior, né? Tem, e as pessoas pensam que a composição tem algumas formas e cada um tem o seu processo, né? Uma coisa que algumas pessoas, inclusive, têm uns protocolos internos, tipo, mas eu sento, eu ligo o computador e faço isso. Eu acho que para a maioria dos compositores não é assim. Você está lavando prato, você está andando na moto. Engraçado que eu costumo dizer que eu compus Clarão andando na moto, que é um absurdo, mas é muito real. Assim, eu me distraía, via as imagens passando e tinha um espaço dentro da minha cabeça para que talvez memórias do dia, enfim, via uma imagem que linkava com alguma memória e começava a viajar sozinha, tinha aquele espaço ali, literalmente dentro do capacete. Literalmente. E eu começava a pensar e gravava com o telefone. Não recomendo isso, não façam isso nas motos. É errado. E é assim, geralmente é uma coisa bem espontânea. E quando envolve outras pessoas, então, é uma experiência, caramba, é uma experiência muito, muito intensa e ainda mais intensa por ser coletiva, né? Porque como se uma coisa começa em você e aí começa a ecoar e aí bate no Jânio, que é o meu diretor musical e principalmente uma pessoa que eu amo, meu amigo. E aí ecoa de outra forma. Ele devolve para mim de um jeito que eu não imaginei que aquela música pudesse. Ele mostra um outro, digamos, um outro espaço de uma criação, sabe? É como se a criação fosse um quarto, a princípio, ou mesmo uma casa, e quando você entrega para outra pessoa, aquela pessoa vai encontrando túneis e portas e janelas e vai fazendo com que aquilo cresça. E de repente você tem um espaço completamente novo em que você tem você e você tem o outro. E é foda isso. Isso é fantástico, Pode dizer palavrão né? nesse negócio? Pode. Minha Nossa Senhora. Já falamos coisas inimagináveis, né, Tainá? Nesse podcast, acho que a gente... Isso é fantástico. Pode. É bem o que Lacan fala, né? Aquela frase, a gente sabe o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Então, Isso. além do que é transmitido na sua música, vai ter como aquilo vai tocar outra pessoa. Vai, como você bem, né? Interessante aí que você botou. Vai acessar ali portas e vai gerar reflexões outras. E essa é a grandeza, né, da arte. Então, é uma coisa que é sua, mas ao ser transmitida, ela não vai mais ser só sua. Ela vai ser elaborada de uma forma particular por cada um que tiver acesso àquilo. Vai tocar para cada um de uma maneira. Isso aqui é também Interessante, muito né? bonito, né? E é interessante também, assim, mais uma vez a gente falando daquela questão da linguagem, né? Como a linguagem tem esse poder de nos unir de alguma forma, ou de nos separar, ou de fazer uma conexão. E quando a gente diz assim que é da Mai, realmente vem da Mai a composição, mas isso que já veio só para ela, talvez veio também de outros, da sua história, né? E a coisa e essa criação, ela vem de um... Ela... É difícil até explicar isso, porque a gente escreve, para mim, né? Essa é a minha vivência. Eu escrevo, e aí o que eu escrevi acessa um espaço em mim que eu sabia que eu tinha, mas eu não estava conseguindo acessar sem cantar. E aí eu penso em alguém, penso num amigo, num familiar, ou mesmo, sei lá, num desafeto, e tenho vontade, se eu tiver espaço, eu envio para aquela pessoa, porque eu acho que aquela pessoa vai compreender. Se ela vai gostar ou não, eu não sei, mas eu acho que ela vai entender. E eu lembro que eu te mandei, Vitor, Leve, né? Assim que eu terminei de compor, A porque eu primeira achei... versão, Verdade, em primeira porque... mão. Verdade. Porque eu achei que aprender a ficar tranquila entre vendavais era uma coisa que você ia entender, sabe? Tipo, é uma coisa que, assim, eu sei que ele está caminhando por esse caminho junto comigo. Então, talvez ele entenda essa angústia, sabe? Talvez, enfim. Não é... Isso é muito, muito bacana, porque mudou recentemente para mim. Antes eu enviava... Eu não tenho vergonha de dizer. Principalmente quando a gente está começando a fazer uma coisa, você precisa de validação, sabe? E você perde, eu diria até perde... Perde talvez não seja a palavra correta, porque você precisa desse processo. De você procurar validação em quem é mais curtido, em quem é mais visto, em quem é mais ouvido, em quem é considerado uma sumidade compondo, esse tipo de coisa. E depois passa, pelo menos para mim passou finalmente. Hoje, se só vocês dois escutassem a música minha, eu já ia me sentir muito honestamente feliz. E por isso que compor para mim é tão imenso.
A gente percebe, né, pelo modo que você fala. E aí isso ecoa de novo naquela coisa da produção, né? De você percorrer esse caminho mais autêntico, de estar fazendo isso e não para agradar ou só para, né, ter uma determinado tipo de resposta, um destino para gerar isso. Isso, né, claro que também pode fazer parte, mas a gente tava falando, né, Vitor, daquela música do, não sei se você gosta, do Engenheiro do Havaí, que se chama Outras Frequências, que eu tava ouvindo e me lembrei daqui da gente, que diz assim: seria mais fácil fazer como todo mundo faz, o caminho mais curto, o produto que rende mais. E a gente sabe, né, o que é que tá mais tocando na rádio, o que é que mais ecoa, alguma coisa ali que parece que é consumida de uma forma em que as pessoas nem refletem, né? E fazer um caminho como você faz, um caminho que você vai digerindo, ao mesmo tempo você vai expressando cada coisa ali na sua música. Esse é um caminho autêntico. Agora, é uma pena que não percebam, sabe, Tatá, que as pessoas... Isso também é um tipo de reação à música, não é? Você não querer saber, você só consumir, pronto. Também é um tipo de relação. Mas é uma pena que não... Porque, por exemplo, eu consumo vários batidões. E eu consumo, por exemplo, quando estou na academia, quando estou fazendo alguma coisa, em que aquele ritmo circular, tunts, 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 me ajuda, sabe? Porque a música funciona muito, assim, eu uso muito a música, tipo, eu alinho o ritmo do meu corpo, a minha, sei lá, ilusoriamente, a minha frequência cardíaca, enfim, o ritmo do meu corpo, o ritmo do meu movimento é o que eu estou ouvindo, né? Então, é uma pena que toda produção, assim, contanto que não seja ofensiva e tudo mais, é válida, sim. Que não se resuma a isso, né? Que possa dar espaço e também para outras produções em que a gente pense, que a gente se permita sentir, né? Que dói, né? Se parar para tentar entender por que você precisa da música, por que você está ouvindo aquela música especificamente. Dói. Tem música que eu não quero ouvir. Por exemplo, minha mãe e meu pai são no interior. E aí eles vêm pra cá, e eles ligam uma rádio bem cedinho e ficam tocando uns bregas, umas coisas que não fazem assim. A letra não tá dizendo nada. Mas aquilo me lembra quando eu era criança, quando eu ia para a escola, quando eu me sentia, enfim, maltratada pelos professores, mas eu não sabia como dizer aquilo, e aquilo me traz um monte de lembrança. Faz o link com uma coisa meio proustiana, assim. O cheiro de alguma coisa que me lembra a casa de alguém. Com a música tem essa exata relação. Tipo, eu lembro de uma coisa ruim ou boa, e às vezes eu saio do quarto e digo: manhã, dá para diminuir esse volume, por favor? A música tem esse poder interessante, né, de despertar nossas memórias, né? Porque ou a melodia ou a letra toca em algum lugar na gente que às vezes a gente nem... Eu acho que isso também é da ordem do impossível, às vezes, né? Essa coisa que toca num lugar que eu não sei porquê. Isso você fez a relação agora, mas às vezes tem essa coisa também, né? De toca na gente e a gente não sabe porquê, né? Não quero, ou tem alguma reação que não imaginava, uma música chorar, né? Sim, eu acho que foi você, Tainá, que estava falando que você estava escutando alguma coisa e me emocionei. Que você nem imaginava, né? E às vezes é isso, né? Uma música que para alguém vai deixar ela muito eufórica, muito alegre, para outra a mesma música pode tocar aí alguma coisa, porque tem essa relação, né? E aí, uma coisa que você falou e eu fiquei me perguntando, para você, por exemplo, para compor, você costuma ser alguma coisa em que, por exemplo, tem esse mito, né? Quando a pessoa está mais triste, então escreve mais, ou compõe mais, ou quando está mais alegre. Mais criativa. Como é para você? Tem essas coisas, né? Que eu acho que é muito singular, claro. Né? E já me fizeram essa pergunta e já ouvi outros compositores sendo perguntados também. E eu já ouvi respostas diferentes. Um compositor alagoano que eu admiro muito, ele respondeu essa pergunta dizendo que durante a tristeza, ele vivia a tristeza intensamente, mas ele não produzia nada enquanto ele estava triste. Ele conseguia filtrar aquilo e ele guardava para depois colocar no papel. Quando eu estou triste, é muito difícil eu conseguir compor alguma coisa, porque eu fico lentificada, sabe? Eu sinto a tristeza no corpo inteiro. Eu fico mais quietinha que eu não consigo desenvolver muitas atividades práticas. Mas eu escrevo. Eu tento registrar o que eu estou sentindo de uma forma, enfim, de uma forma terapêutica para mim. Eu registro, às vezes, para depois pensar naquilo. Eu diria que hoje em dia, como eu percebi como me ajuda, como cria caminhos para que eu expresse e que eu me compreenda, eu utilizo isso de todas as formas que eu posso.
Aí, às vezes, quando eu tô triste, eu escrevo nem sempre para compor, mas às vezes para guardar, para entender porquê, sabe? Às vezes para dividir com alguém, para dizer alguém que eu realmente queira ouvir sobre aquilo. Tipo, eu tô muito abatida com isso. E, pô, o que você acha, sabe? Eu queria lhe ouvir sobre isso, me sentia assim. E eu não sou muito boa falando. Quando eu tô triste, especialmente. E aí eu não costumo, não, escrever tudo. E aí eu componho músicas, quando eu falo componho, tipo, o processo inteiro de gravar e tudo mais, com amigos. Isso facilita muito, porque eu tenho abertura para falar de tudo que eu quero falar, né? Estranho Familiar foi basicamente o Del Cavalcante, que é um compositor, cantor, enfim, principalmente meu amigo daqui de Maceió, e o Jânio Amorim, que é um pianista e professor de piano, e professor também, ele faz musicalização na escola para criança, e eu me sinto muito à vontade com eles para dividir as coisas que eu sinto, às vezes para dizer quando a música não está indo pelo caminho que eu achei que deveria, que eu senti que deveria. E às vezes me surpreendo também, deixo a música solta e eles me devolvem uma coisa... What? Como assim? E Estranho Familiar foi exatamente assim. E esse nome, Estranho Familiar? Poxa, eu queria poder explicar, sinceramente. É impossível. Sabe o que aconteceu? Eu estava durante a pandemia trabalhando como médica em Piaçabuçu. E eu estava sozinha, a gente não conseguia... Eu não tenho carro. Não tem. Então, não vinha para Maceió, porque tinha que pegar van, tinha que pegar ônibus ou transporte da prefeitura para os profissionais. E, mesmo assim, não era fácil e não era aconselhável, né? A gente estava se resguardando. Quando eu fui para esse interior, comecei a morar com os meus pais, então esse deslocamento era uma coisa difícil. Então, eu compus Estranho Familiar inteiro lá, no interior e sozinha. Eu não tinha acesso aos meus instrumentos, não tinha acesso a conversar com essas pessoas com quem eu trabalho com frequência, pessoalmente. E depois, muito tempo depois, a minha analista foi que ela me falou: Estranho Familiar, você está falando de infamiliar, do conceito freudiano, não sei o quê. E aí ela foi falar: como assim? Eu me senti plagiada. Que absurdo, né? Bem que Freud disse, tá vendo? Assim, eu não sabia que sabia. Eu não soubesse. Certamente sabia, de alguma forma, mas eu não sabia que sabia. E engraçado que é exatamente o mesmo raciocínio, né? Fiz dentro de casa, dentro da minha cabeça, dentro do quarto, muitas vezes em silêncio, como as coisas mais importantes acontecem. Né? Não são cantadas. É uma coisa que... A minha letra predileta de Estranho Familiar é Velas. E, especialmente, Vivo Mais o que não digo. Vivo o que não sei dizer como queria e fica latente como se no ventre. Sabe? Sempre pronto para nascer, mas nunca nascido, nunca no mundo. Porque sempre precisa ser dito. E não sei o que ainda. E é isso que move, sim. E quando eu dividi a viagem de Estranho Familiar com Del e Jânio, estava acontecendo com eles também. Estava acontecendo com todo mundo, né? A gente estava... Todo mundo se estranhando aos outros que estavam dentro de casa e a si, né? Verdade. Todo mundo se estranhando. E aí foi fácil entender a atmosfera do EP. E você falando dessa coisa de sempre alguma coisa por dizer, né? Isso me lembrou também do Lacan, que ele disse que a gente está sempre condenado a dizer um pouco mais além do que a gente queria, né? E é bem isso, assim, eu acho que... E que bom que é assim, né? Porque sempre tem alguma coisa para dizer. E no seu caso isso vai sendo impresso, né, na questão da composição. E aqui também, eu estou surpresa com quanto e aqui, estamos imprimindo aqui. Acho que tá muito bom esse diálogo e a gente vai dar uma pausa nesse primeiro episódio com a Mai, agradecendo por essa presença, só a presença dela falando da música, né, já dá para perceber o quanto que ela se envolve, né, com o mundo da arte, e isso é de uma beleza muito grande, e é muito importante que todo mundo saiba que tem acesso a algum tipo de arte, né, dentro de si, ou que como essa via é importante. A gente vai falar um pouquinho mais disso no próximo episódio, né, como essa via pode possibilitar tantas coisas, né, na forma como a gente se sente e a forma da gente lidar com o mundo que a gente vive, né? E aí, para encerrar, eu queria pedir a Mai para cantar esse trechinho dessa música Velas que você colocou aqui pra gente. Pode ser, Mai? Pode capelar. A capela.
Vivo mais o que não digo, vivo o que não sei dizer como queria, e fica latente como se no ventre o que eu diria se soubesse o que seria o bastante para você acreditar que o seu sonho é gêmeo do meu sonho, e todo mundo vê esse vazio estranho que vaza da alma que não tem ninguém.